Ontem nós fizemos uma excelente análise da situação política, econômica e social do Brasil. Um bom debate, as pessoas colocaram suas questões, fizemos estudo de textos, fizemos uma análise profunda da realidade, a partir da história, a partir do processo político, até porque nós estamos vivendo no Brasil uma situação extremamente grave. Tivemos um golpe em que um bloco político, formado basicamente pela mídia, pelo judiciário e pelo legislativo, derrubaram um governo democraticamente eleito pela maioria do voto popular. E esse golpe se configurou um golpe, na verdade, contra a democracia, na medida que rompeu o processo democrático. Significou também um golpe contra os direitos conquistados pelos trabalhadores, no caso, por exemplo, da PEC 55, que congelou investimentos, congelou concursos, congelou serviços públicos pelo período de 20 anos, impedindo que haja expansão, que haja melhorias, que haja avanços nas conquistas sociais. Tivemos também, e está agora se configurando, dois grandes golpes contra os direitos dos trabalhadores, que é a reforma da Previdência, que na verdade impõe uma exigência do mercado privado de seguros e de previdência, que é destruir a previdência pública e dar à população uma situação dramática de ter que se aposentar com 65 anos para quem está entrando agora no mercado de trabalho. O outro golpe é a reforma trabalhista, onde o projeto dos empresários, o projeto do governo é fazer com que a CLT seja revogada, diminuir a importância dos sindicatos, quebrar a justiça do trabalho e quebrar todo o processo de garantia de direitos que durante 70 anos nós conquistamos. Então esses são basicamente os golpes que estão em processo no Brasil, numa conjuntura muito difícil, que os movimentos sociais e os sindicatos estão começando a reagir. Desde o golpe de 2016 que o movimento popular, a sociedade civil, os sindicatos, os movimentos sociais têm tido dificuldade de se reorganizar e enfrentar. Porque, na verdade, o golpe também foi contra a organização dos trabalhadores. Para os empresários e para este governo conquistarem ou imporem sua agenda, precisa derrotar os sindicatos, derrotar os movimentos sociais. Então houve um período inicial de perplexidade, de confusão, de dúvidas sobre o que fazer, mas a grande maioria da população, inclusive, não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, e nós tivemos um período mais ou menos de compasso de espera, que agora começa a ter uma reação. Os sindicatos, os movimentos sociais do campo, movimentos sem tetos, movimentos sem terras, os sindicatos dos servidores públicos começam a ter um processo de reação. A sociedade civil, em geral, tem tido uma percepção de que o golpe não é só contra a democracia ou contra um governo que foi eleito, mas é principalmente contra os direitos, contra as conquistas sociais. E esse processo de reação é mais longo, porque esse amadurecimento ele vem com um certo tempo. E nós estamos tendo agora, praticamente em 2017, um processo de retomada, de recomposição desses movimentos para fazer o enfrentamento. É importante dizer que o papel da mídia nesse golpe, nesse processo, tem sido extremamente nefasto, porque a grande mídia, principalmente a Rede Globo, tem feito um papel de legitimar o governo, de sustentar essas medidas de retirada de direitos, de privatizações, de terceirizações e de precarizações das relações de trabalho. Mas, aos poucos, o movimento social, os sindicatos e as instituições da sociedade começam a perceber que o governo Temer é um governo imposto pelo mercado, principalmente pelas empresas estrangeiras,
para quebrar nossa soberania, para quebrar nossos direitos e para impor uma agenda de retirada de direitos. Como eu disse anteriormente, o golpe que começou a ser arquitetado depois das eleições de 2014, aprofundou em 2015, se consolidou em 2016 e isso causou um certo descompasso nos movimentos sociais, nos sindicatos. Logicamente que os movimentos sociais tiveram que retomar as ruas, reorganizar o seu trabalho de base, convencer os trabalhadores de que esse golpe é um golpe principalmente contra seus direitos. Como disse, a mídia faz um papel de encobrir, um papel de alienar, de esconder da maioria da população os interesses que estão em jogo dos setores privados, né, principalmente do capital estrangeiro, que quer tomar de volta o pré-sal, tomar a Petrobras, quebrar a indústria nacional. Veja a questão das empresas de engenharia, empresas de construção civil, todas praticamente foram quebradas depois das investigações da Lava Jato e abrindo o mercado para empresas estrangeiras. Agora, por exemplo, na privatização dos aeroportos, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza, nenhuma empresa nacional participou, o BNDES não participou, a Infraero, que participava das outras concessões com 50%, ficou de fora e as 4 empresas, ou os 4 aeroportos foram totalmente dominados ou comprados com capital estrangeiro. Então é capital 100% estrangeiro e agora já na agenda a venda dos outros aeroportos para o capital estrangeiro. Então esse é o objetivo, né, do governo e principalmente com o maciço respaldo da mídia. Agora, nós estamos em um processo de recomposição. Por exemplo, dia 8, as mulheres, né, os movimentos feministas, os movimentos sociais das mulheres fizeram uma grande manifestação no dia 8, que foi o Dia Internacional da Mulher. E dia 15 agora nós fizemos um ensaio geral, uma acumulação de forças que foram as paralisações no Brasil inteiro para denunciar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Com certeza, nos próximos dias, até abril, nós teremos um processo de mobilização, de organização na base, na sociedade, nos locais de trabalho, nas escolas, nas empresas, nas fábricas, nos bancos, para a construção de uma greve geral contra a reforma da Previdência. E isso é um processo de acumulação que vem construindo a unidade dos movimentos sociais, construindo a unidade principalmente das centrais sindicais. Por exemplo, agora dia 15 tivemos a participação de todas as centrais, de diferentes correntes ou tendências político-ideológicas, e eu acho que esse processo é um levante, uma reorganização dos movimentos populares, dos sindicatos, não só para o enfrentamento desta conjuntura, mas para acumular forças para 2017, 2018, de recompor e de revogar essas medidas que o golpe está executando no Brasil. Nesse contexto, 3 questões são muito importantes. Primeiro, a organização na base. A organização nos locais de trabalho, você visitar os locais de trabalho, conversar com os trabalhadores pacientemente, no sentido de explicar para os trabalhadores o que está acontecendo. A grande maioria dos trabalhadores ainda não compreenderam que essas medidas que estão sendo tomadas são contra seus direitos, quer dizer, contra nossos direitos. Segundo passo é fazer um processo de esclarecimento, de debate, de reflexão, de estudos, que passa pela formação política, pela formação sindical, pela formação ideológica, para mostrar para os trabalhadores que nós estamos numa luta de classe, que nós estamos num processo de avanço das forças de direita, das forças conservadoras, e a SUFPEL está realizando este curso. Eu vim do Rio de Janeiro participar, teve grande participação de trabalhadores da Universidade Federal de Pelotas, de outros sindicatos, como trabalhadores da alimentação, como trabalhadores da educação, pessoal do CEPERS, que está aqui presente.
E isso é um caminho importante para fazer a reflexão coletiva, fazer o debate, para esclarecer os trabalhadores do processo político, econômico e social no Brasil. Então, este curso que a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Pelotas realiza, com a participação de membros da direção do sindicato, mas também de pessoas da base, está nesse sentido. E uma terceira, vamos dizer assim, atividade que deve ser realizada é a disputa nos meios de comunicação. Então, usar as redes sociais, usar as mídias digitais, os blogs, os sites, os meios de comunicação para fazer um processo de debate e de convencimento dos trabalhadores. Portanto, a organização por local de trabalho, para recuperar a mobilização de base, a formação política, sindical, para que os trabalhadores compreendam o que está acontecendo no país e tomem iniciativa de reverter essa situação. E a comunicação sindical, que é no sentido de disputar com a grande mídia, com os meios de comunicação privados, a consciência, os corações e mentes dos trabalhadores. Então, acho que essas três questões, organização de base, formação política e comunicação, são ferramentas fundamentais para a gente superar essa situação e reverter o quadro político de ataque, de ofensiva contra os movimentos sociais e os trabalhadores. Esses momentos de formação são muito importantes, principalmente para pessoas que estão iniciando o movimento sindical e que são novas no sindicato como eu. A gente quer participar e quer conhecer cada vez mais as lutas do sindicato. E às vezes fica difícil em meio ao trabalho e tudo mais. Com esses momentos a gente pode aprender mais, conhecimento nunca é demais, e também se integrar com as lutas e os colegas daqui do sindicato. Eu quero agradecer a UFPEL Sindicato de ter dado a oportunidade da gente fazer esse curso de formação sindical e política, professor Helder Molina, porque com a conjuntura que temos enfrentado e vamos enfrentar em 2017 e 2018, é muito importante que estejamos todos nós da base preparados para fazer a disputa política, a disputa com todos os nossos companheiros, nossos colegas, aquelas pessoas que a gente já deixou de encontrar na vida, mas acaba se encontrando pelas redes sociais aí, e merecem ter uma análise crítica embasada no contexto histórico que a gente viveu, que o nosso país desenvolveu, né? E que a gente vive e sofre com ele a cada dia. Era isso, muito obrigado. O país vive um momento de crise econômica, política, social, onde as instituições perdem a credibilidade e os sindicatos têm dificuldade de agrupar a sua base. Sabendo disso, nós da UFPEL Sindicato trouxemos a Pelotas um nome renomado na política, o professor Helder Molina, uma pessoa com muita história de luta e conhecimento de causa, propiciando para os nossos associados a troca de conhecimento, análise crítica da situação econômica, política e social do país e do mundo. Gostaria de agradecer a presença do professor Helder Molina, assim como dos nossos associados e dos outros colaboradores, nossos parceiros de luta, outros sindicatos e pessoas que nos acompanham. Muito obrigado.